Bem-vindos, amigos. Estamos muito gratos por terem se juntado a nós no programa Prophecy Odyssey. E como mencionei, espero que estejam com os cintos afivelados, pois teremos uma apresentação cheia de ação. E mais uma vez, quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos assistindo pela televisão ou pela internet. Temos telespectadores que estão sintonizando em todo o mundo. Meu nome é Pastor Doug Batchelor e tenho o privilégio de falar sobre meu tema favorito, a Palavra de Deus e a profecia bíblica, há cerca de 45 anos. E estou muito grato por estar de volta à cidade onde cresci, em Nova York. E muito obrigado a cada um de vocês por terem vindo. A apresentação desta noite está entre as mais importantes. Estamos tratando dos sinais do retorno de Cristo. E quero lembrar aos nossos amigos que as lições que vamos abordar estão disponíveis online. Basta acessar o site Prophecy Odyssey, que é prophecyodyssey.com. E para aqueles que estão aqui, vocês ganham uma cópia gratuita. Nós lhe daremos as respostas das lições e você pode preenchê-las. E quando terminarem, terão um lindo fichário com todos esses estudos e poderão compartilhar as boas novas com seus amigos e sua família. Bem, temos muito a cobrir e por isso vamos direto à nossa apresentação. Eu uso um tipo de método de pergunta-resposta. Jesus usou isso para ensinar. Portanto, vamos entrar na pergunta número 1 de nosso estudo desta noite sobre os sinais da volta de Cristo. E algo aconteceu no ano do Senhor na Escócia, ao largo da costa. Na cidade de Imat, eles haviam passado por uma terrível tempestade. Por causa da tempestade, ninguém pôde pescar por vários dias. E todos estavam amarrados nas docas, na costa. Agora, eu só quero dizer ao nosso pessoal de tecnologia: aqui vamos nós, muito bem, estamos trabalhando agora. Todos estavam amarrados na costa e não podiam sair para pescar. Bem, esse é o principal meio de vida deles. Então, finalmente, houve uma pausa na tempestade, em outubro do ano do Senhor, e todo esse porto estava cheio de barcos de pesca. Todos os pescadores saíram e começaram a se preparar para sair para pescar e tentar ganhar algum dinheiro novamente e sair para pescar. Mas o capitão do porto costumava observar os instrumentos meteorológicos. Ele hasteou a bandeira da tempestade e disse às pessoas: "E não saiam, a pressão barométrica está caindo. Parece que ainda há uma forte tempestade lá fora." Mas os pescadores viram que seus amigos estavam indo e um deles disse: "Eu vou. Dia claro, tempo calmo, tenho que pescar." E eles disseram: "Bem, se ele está indo, eu vou." E a maioria dos pescadores saiu naquele dia. Eles ignoraram os sinais de alerta dos instrumentos. Como resultado disso, não sabiam que estavam no olho de um furacão. E uma terrível tempestade varreu o Mar do Norte naquela época, e quase 190 pescadores foram mortos por causa disso. Eles ainda chamam isso de Black Friday em Imath. Todas essas famílias perderam seus pais, seus maridos e seus irmãos porque não deram ouvidos aos sinais de alerta. Na palavra de Deus, o Senhor nos dá sinais de alerta sobre o que está por vir. Jesus disse que sua vinda seria algo semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Sabe, Deus disse a Noé que uma tempestade estava chegando. E Noé avisou o povo. E Noé se preparou. E muitas pessoas disseram: "Sabe, acho que Noé está certo. O mundo é muito perverso." Mas eles olharam e não viram nenhuma chuva. E mesmo tendo visto os sinais, o céu ficou negro com todos os pássaros que vieram para a arca e todos os animais vieram, os limpos e os impuros. E todos eles. E pensaram: "Mas não há chuva." E eles esperaram até que Noé e todos entrassem na arca. E então a chuva começou depois que a porta foi fechada, e já era tarde demais. Jesus disse: "É assim que será no dia em que o Filho do Homem vier." Deus nos dá a profecia para salvar. Noé era um profeta e queria que as pessoas fossem salvas por meio dela. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, mas revela o seu segredo aos seus servos, os profetas." Agora, observe a história da Bíblia sempre que Deus está se preparando para fazer algo significativo. Como o dilúvio nos dias de Noé, ou quando ele estava prestes a libertá-los da escravidão do Egito, ele enviou um profeta. Qual era o nome dele? Moisés. E antes do cativeiro na Babilônia, havia Isaías e Jeremias. Antes da primeira vinda de Jesus, quem foi o grande mensageiro que veio? João Batista. Portanto, sempre que temos esses eventos críticos na história, Deus diz:
Certamente o Senhor Deus não fará nada, ou seja, nada de grande importância, mas enviará um profeta para preparar, advertir, cortejar e conquistar pessoas. Você acha que Deus enviaria profecias para nos ajudar a nos prepararmos para a segunda vinda e o fim do mundo? Bem, Ele certamente o fez. Vamos falar sobre isso hoje à noite. Mas você sabe, sempre achamos interessante quando fazemos um seminário como esse, a tirar um tempinho para ir às ruas e receber algumas opiniões do que chamamos de homem da rua. O que as pessoas pensam sobre o fim do mundo e como ele pode acabar. Então vamos para a tela e ouvir alguns dos comentários que chegaram. Acredito que o mundo vai acabar, quero dizer, é uma realidade. Se olharmos para a ciência como uma causa, quero dizer, eventualmente ele seguirá seu curso como planeta. Quando? Provavelmente em um tempo significativo a partir de agora. Não acho que o mundo vai acabar amanhã. Tenho certeza de que um dia acabará. Não sei exatamente quando a Terra vai acabar. Quero dizer, é uma pergunta muito aleatória, mas eu diria que talvez alguns milhões de anos. Com certeza, está chegando. Lucas 21, versículo 10 a 19. Não acho que o mundo vai acabar, mas... Quero dizer, sou cristão. Sim, acho que o mundo vai acabar um dia. Sim. Sabe, será que vamos para o inferno? Nós vamos para o céu. Eu sei que vou para o céu. O que levaria este mundo ao fim? O ódio, o nuclear, a poluição. Talvez Satanás, não sei. Eu vou optar pela mudança climática. Provavelmente apenas guerra, política, algo do gênero. Pessoas discutindo e causando destruição nuclear. Voltando sim, é claro, como um verdadeiro cristão. Não. Não. Sim, acho que sim. Não. Porque eu acredito que Jesus está voltando e todas essas coisas. Mas há pessoas diferentes com pensamentos diferentes. Sabe, há algumas pessoas que dizem que o arrebatamento já aconteceu. E há pessoas que dizem que não há arrebatamento na Bíblia. Mas é muita coisa. Acho que você vai concordar comigo que as respostas estão espalhadas por todo o mapa. Amém. Então, como podemos saber a verdade? Será que simplesmente pegamos uma câmera na rua para saber a verdade? Ou vamos até a palavra de Deus? O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não passará. Quero lhe fazer uma promessa. Neste seminário, o que vou compartilhar com vocês está na Bíblia. Vamos lhe dar as Escrituras. Não quero que você acredite no que eu digo. Quero que você acredite no que a Bíblia diz. E vou compartilhar com você o que a Bíblia diz sobre essas questões muito importantes. Portanto, dê uma olhada. A propósito, esse é o livro mais vendido do mundo. E resistiu ao teste do tempo e começou a ser escrito há cerca de 3.500 anos por 40 autores em 3 continentes. Alguns eram pastores, reis, escribas, pescadores, todos de diferentes origens. E, no entanto, resistiu ao teste do tempo. Há uma razão para isso. É um livro inspirado. Então, tudo bem. Pergunta número 1 em nosso estudo. Qual era a certeza que Jesus tinha de que voltaria? O que a Bíblia diz? Cristo disse em João 14, espero que você tenha memorizado essa promessa. Ele disse, eu vou e preparo um lugar para vocês, e eu irei. O que está escrito? Eu voltarei novamente. Ele não disse que eu poderia. Ele disse, eu voltarei. Agora, lembre-se de que Deus disse a Adão e Eva que um Salvador viria. E todos os patriarcas sabiam que o Messias viria na primeira vez como um cordeiro. Ele viria da próxima vez como um leão. E demorou um pouco para que ele viesse, como um cordeiro. Mas ele veio. E Jesus disse, estou voltando, agora como um rei. Vou vir como um rei conquistador, como um leão da próxima vez. Há 1.800 passagens na Bíblia que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas dizem, por que você se concentra na profecia? Bem, Jesus o fez. A Bíblia o faz. E você pode encontrar 318 dessas passagens no Novo Testamento. E desde o tempo de Enoque, antes do dilúvio, Enoque disse, eis que o Senhor vem com 10.000 de seus santos. E quem sabe quais são as últimas palavras da Bíblia? Assim mesmo vem o Senhor Jesus. Então a vinda de Cristo é um tema bíblico? Então precisamos falar sobre o que o Senhor fala, certo? Certo. Outro versículo, Mateus 16, 27. O que diz sobre o Filho do Homem? Virá na glória de seu Pai com seus anjos e recompensará a cada um segundo as suas obras. O Senhor deixou bem claro que ele virá. Próxima pergunta. O que podemos saber sobre o tempo do retorno de Cristo? É aqui que muitas pessoas têm problemas.
O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículos 24 a 36. Mas, sobre esse dia e essa hora, você notará em nossos slides que temos a resposta com uma cor destacada e uma espécie de cor azulada. Agora, as meninas sabem exatamente qual é essa cor. Para um homem, só conhecemos 16 cores, como o antigo Windows 3.11. É azul, algum tipo de cor azul. Mas você verá que as respostas estão aí. Você pode dizê-las comigo. Diz, mas que dia e que hora são esses? Ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai. Alguns estão dizendo, quer dizer que Jesus não sabia? Bem não, quando ele estava na terra, ele não tinha todo o conhecimento nadando em sua cabeça, quando era um bebê e durante sua vida terrena. Mas ele certamente sabe agora. Não consigo imaginar que Deus, o Pai e o Filho estejam sentados lá no céu. E Jesus está dizendo, quando é que eu vou voltar? E eu digo, pessoal, eu tenho um envelope aqui, mas ainda não posso mostrá-lo a vocês. É claro que ele sabe agora. Na terra, Cristo colocou seu sinal, grande parte de seu conhecimento. Além disso, Mateus 24, versículo 44. Portanto, estejam prontos, pois o Filho do Homem virá em uma hora que vocês não esperam. Mas você notou o que ele disse? Ele está chegando. Mas vai surpreender muita gente. Então, quando alguém diz, eu calculei a data. Quantos de vocês já ouviram falar de um pastor ou ministério que escolheu uma data para a segunda vinda do arrebatamento? Percebem que até agora todos eles estão errados? Você sabe por que o diabo faz isso? Todos vocês conhecem a história do menino que se chamava Lobo? O diabo quer muitos ministérios e pessoas por aí marcando datas. Então, quando elas ficam empolgadas e Jesus não vem, elas abandonam completamente a fé. Então, quando alguém diz que há sinais de sua vinda, elas dizem, eu costumava acreditar nisso. E isso faz com que as pessoas percam a fé na palavra de Deus. Jesus disse, não marquem datas, nenhum homem sabe o dia ou a hora, só Deus sabe disso. Mas o que podemos saber sobre a segunda vinda? Jesus disse em Mateus 24, versículo 33, assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que é o quê? Está próxima mesmo às portas. Então podemos saber quando está às portas e quando está próximo de acordo com Jesus? Sim, bem amigos, eu lhes digo, está às portas e está próximo. Vamos examinar algumas das razões bíblicas que nos levam a crer que agora somente Deus sabe o momento e a data exatos. Eu ficaria longe de qualquer pessoa que diga que encontrou a data ou que pode calculá-la. Terceira pergunta. Que sinais Jesus nos dá para indicar que sua vinda está próxima? Agora primeiro vamos falar nesta lição. Dividimos esta lição em duas partes. Estamos falando sobre os sinais da proximidade da vinda de Jesus e em seguida falaremos sobre como ele virá. Para não sermos enganados, pois Satanás vai se passar por isso. Quais são alguns dos sinais? Para uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos ler a Bíblia. Quero apenas ler uma passagem da Bíblia para você e você pode procurá-la. Se quiser, faça uma anotação. Vou ler Mateus, capítulo 24, onde Jesus fala sobre a segunda vinda. E só para dar a vocês o contexto. Os discípulos estão mostrando a Jesus as belas pedras do templo reformado de Herodes o Grande. Ele reformou o tesouro nacional deles, o santuário. Karen, eu e muitos de nossa equipe estivemos lá, descemos abaixo do nível e vimos algumas das pedras. Há uma pedra lá que pesa mais do que um caminhão 747 totalmente carregado. E você pensa, como elas foram cortadas com perfeição? E mesmo naquela época, os discípulos dizem que se maravilharam com as pedras. E você sabe, Jesus o chocou. Ele disse, você não está vendo todas essas coisas? Eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos ficaram atônitos. E disseram, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E do fim do mundo? Então lhe fizeram várias perguntas. Todos eles lhe faziam perguntas. Ele então reuniu sua resposta em um único discurso. Você encontrará esse discurso em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21. Os sinais que Jesus dá para que possamos saber quando sua vinda está próxima. Assim Cristo disse a seus discípulos. A primeira coisa, versículo 4. Mateus 24, versículo 4. Cuidado para que ninguém os engane. O que Jesus advertiu sobre sua segunda vinda? A primeira coisa, haverá muito engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Temos isso hoje. Vejam se vocês não estão em perigo, pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou.
porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste, isto é, pragas e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores de parto. Então eles o entregarão à tribulação e o matarão. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E muitos se escandalizarão e se trairão uns aos outros. Muitos se odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. É por isso que realizamos este seminário, para que as pessoas possam ler a Bíblia por si mesmas e não serem enganadas. Porque convenhamos, há muitas vozes religiosas por aí. Nem todas estão dizendo a verdade. E como a iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, é a promessa. Esse é apenas o começo do que Jesus disse. E vamos nos aprofundar nisso com alguns detalhes agora. A nação se levanta contra a nação. Fome, peste, terremotos. Bem, vamos falar um pouco sobre terremotos. Centro Nacional de Dados Geofísicos. Os terremotos entre os anos do ano do Senhor aumentaram 4,9 vezes. E isso mesmo levando em conta equipamentos melhores. Não é só porque eles têm equipamentos sísmicos melhores. Há mais problemas, mais terremotos ocorrendo de maior magnitude. Você percebe que o tsunami que ocorreu, que afetou a Indonésia, foi um terremoto. No terremoto do Haiti, milhares de pessoas morreram nos últimos anos. Parece que estão aumentando os desastres naturais. Ele nos diz que isso vai aumentar. Ele disse que, de acordo com a BBC, o número de desastres relacionados ao clima aumentou em um fator de 5 em 50 anos. Agora, esse não é um relatório religioso. Trata-se de um relatório de uma companhia de seguros sediada em Munique. E eles querem saber como fazer um seguro. E eles analisam os desastres naturais, porque quanto mais desastres, mais dinheiro eles perdem. E eles percebem uma tendência. Não se trata de uma organização religiosa. Já notaram que a tendência é de aumento das catástrofes geofísicas, meteorológicas, hidrológicas e climatológicas? E com mais pessoas no mundo são afetadas por elas. Jesus disse que haverá pragas, pestilência, a mesma palavra. Alguém se lembra de algo que aconteceu entre os anos 19 e 23? Uma praga global. Praga global. E não foi a mais mortal. Voltemos a 19 e 18. Entre 30 e 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola. E assim, você sabe, é claro, que os líderes nessa área estão dizendo que pode haver algo pior no horizonte. Jesus disse que essas coisas vão se acelerar nos últimos dias. E milhares de pessoas morreram em decorrência do surto de ebola em 21/11. E sabemos que a Covid-19 paralisou o mundo por um tempo. Jesus nos dá outro sinal dos últimos dias. Ele disse que será como nos dias de Noé, que por causa da dureza do coração das pessoas, o amor delas esfriará e haverá mais violência. Sei que vocês são boas pessoas, mas nem todos na cidade de Nova York são tão bons quanto vocês. E Karen e eu estávamos assistindo ao noticiário ontem à noite. Alguns de vocês viram que era apenas um homem qualquer. Foi até lá e bateu em uma mulher idosa, que ele não conhecia, derrubou-a na rua e foi embora. Isso é chamado de violência louca. Jesus disse que esse seria um dos sinais, como aconteceu nos dias de Noé. O que diz sobre os dias de Noé? Você pode ler em Gênesis que a terra era corrupta diante de Deus e da violência. Agora deixe-me dizer uma coisa, é um problema pessoal meu. Todo mundo está tentando descobrir por que há tanta violência? E não estou dizendo que a multiplicação de armas e de armas mais mortais não seja um fator. Mas acho que é algo ainda maior. Se você tem uma sociedade que se diverte com a violência, se você tem uma geração de jovens que cresce jogando jogos que envolvem atirar em personagens digitais, eles logo perdem a separação entre ficção e realidade. O valor da vida humana é diminuído se todos nós estamos sendo entretidos assistindo a um derramamento de sangue que fica cada vez pior a cada novo programa para manter o público. E nos perguntamos por que a violência está aumentando? Bem, talvez seja porque as pessoas estão se alimentando dela e isso está afetando nossa natureza. Gostaria de receber mais de um amém sobre isso, pois acabei de lhes dizer a verdade. Se gastarmos todo o nosso tempo, nos tornaremos semelhantes ao que contemplamos. E se tivermos uma cultura em todo o mundo e tudo o que produzimos nos Estados Unidos for importado internacionalmente? E se estamos importando a violência internacionalmente, por que será que a violência está aumentando? O coração dos homens está ficando frio.
Precisamos do evangelho, amigos. A imoralidade está aumentando. Não apenas no rompimento do casamento, mas até mesmo na definição do casamento. Amigos, eu lhes disse que vou lhes dizer o que a Bíblia diz. Vocês querem que eu faça isso? Vou lhes dizer o que a Bíblia diz. Jesus disse: assim como foi nos dias de Ló, assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você sabia que há cerca de 200 mil americanos que são classificados como viciados em pornografia? Aqui eu tenho algumas estatísticas. Não me lembro de todas, mas tenho algumas anotações que fiz na frente da minha Bíblia para compartilhar com vocês sobre essas estatísticas. 40 milhões de americanos, são apenas 340 milhões no total. 40 milhões de americanos visitam regularmente sites pornográficos. A indústria da pornografia ganha 97 bilhões de dólares em todo o mundo a cada ano. Isso é mais do que a Microsoft, o Google, a Oracle e as 10 maiores empresas de tecnologia juntas. 35% de todos os downloads da internet. Quando você se pergunta por que sua internet está lenta, 35% de todos os downloads da internet estão relacionados à pornografia. Pense na largura de banda que aumentaria. 34% dos usuários da internet já sofreram exposição indesejada e a mais precoce ocorre aos 8 anos de idade. Portanto, entre 8 e 11 anos é quando ocorre a primeira exposição. 1/3 dos espectadores de pornografia são mulheres. E ela desempenha um papel significativo em todos os divórcios. Sou pastor e, infelizmente, temos de fazer aconselhamento matrimonial. Posso testemunhar que isso é verdade. É uma epidemia. E Jesus disse que os problemas em Sodoma e Gomorra eram a imoralidade sexual em todas as escalas. Mas acho que estamos de acordo. Jesus disse: essas não são minhas palavras. Portanto, espero que vocês não vejam isso como discurso de ódio. Jesus disse que desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. Ele não nos deu 20 opções. Eu ainda acredito em Jesus. Sinto muito. Você tem que falar com ele sobre isso. Não fique bravo comigo. População em crescimento. Em todo o mundo, até o ano 2550, a população da Terra será de 9,5 bilhões. Tenho outra nota que quero ler para vocês. Isso é simplesmente fantástico quando você pensa sobre isso. Porque essa é outra razão pela qual eu acho que isso não pode continuar para sempre. Ouçam isso. Toda a história da humanidade levou até cerca de 1800, para chegar ao 1º bilhão de pessoas. Ou seja, cerca de 5.000 anos de história bíblica para chegar ao 1º bilhão de pessoas. Depois foram necessários apenas 130 anos. Em 1930 para chegar ao 2º bilhão. O 3º bilhão levou 30 anos. Lembro-me de quando havia 3 bilhões de pessoas no mundo hoje. Não é hoje, eu me lembro disso. O 4º bilhão levou 15 anos. O 5º bilhão, 13 anos. Agora há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E durante esse mesmo período, a humanidade está se desenvolvendo e se espalhando pelo mundo e usando quantidades incríveis de recursos. Quero lembrá-los, amigos, de que viajei por todo o mundo somente este ano. Karen e eu estivemos na Índia, no Paquistão, em Dubai, Indonésia, China. Na verdade, tive o privilégio de pregar na China. Estivemos no Panamá, na Guatemala, na Rússia, na Austrália. Estivemos em Fiji, Nova Guiné. Estivemos em todo o mundo e estou vendo o que aconteceu. Também sou piloto. Então sobrevoo o país e vejo lugares que costumava voar e que eram florestas. Agora é só expansão. E você se pergunta por quanto tempo isso pode continuar? Durante esse mesmo tempo? A humanidade foi exterminada desde 1970. 60% da população animal. No mundo. Agora há mais vacas do que jamais houve. Provavelmente há mais porcos e galinhas do que jamais houve. Porque o que faríamos sem o McDonald's e o Kentucky Fried Chicken, certo? Mas a outra vida selvagem. Você sabe, eu leio livros de história. Quando Lewis e Clark cruzaram a América do Norte, levaram 1 dia e meio. Tiveram de esperar que uma manada de búfalos atravessasse um rio. Tiveram que esperar 1 dia e tinham milhões deles. Agora, se você vir um búfalo, você pensa, veja, um búfalo. O céu costumava ser negro com pombos-correio. Todos eles se foram. O mundo não pode continuar. Você sabe o que Jesus disse? A não ser que aqueles dias sejam abreviados. Falando dos últimos dias, nenhuma carne estaria a salvo. A palavra carne significa que nada sobreviverá a menos que ele venha, porque não haverá nada pelo que vir. Eventualmente o homem se autodestruirá. Portanto, temos a diminuição dos recursos.
A ONU divulgou sua perspectiva de recursos globais para o ano 24. Estamos preocupados com o consumo de recursos muito mais rápido do que a Terra pode fornecê-los de forma sustentável. Algumas coisas não podem ser fornecidas novamente. Não estamos produzindo petróleo novo. Em 2550, serão necessárias 3 terras para atender a demanda mundial. A instabilidade política e as armas nucleares são algo para se pensar. Você percebe que o homem nunca criou uma arma que não tenha usado. E, em vez de desativar todas as armas nucleares, o Zenit-1 e a Rússia são os principais detentores do maior número delas. Mas, é claro, a Índia, o Paquistão, Israel, a Europa, elas estão em todo o mundo. A Coreia do Norte as tem. A China as tem. Eles não pararam de fabricá-los porque dizem que é uma forma de dissuasão. Mas, conhecendo a natureza humana, algumas pessoas são radicais e outras por vingança, eventualmente por acidente, insensatez ou loucura. Alguém vai detonar alguma coisa se Jesus não vier. Não estou tentando assustá-lo. Estou um pouco, eu acho. Só quero que saibam que Jesus tem que vir ou acabaremos nos destruindo. Outra coisa que acho muito interessante é pensar em pessoas bem-sucedidas em todo o mundo, como elas veem o futuro. E acabei de ler isso este ano. Mark Zuckerberg, é claro, que é o fundador e principal proprietário do Facebook e da Meta. Ele comprou um enorme rancho em Kauai, uma linda ilha no Havaí, e está construindo um bunker de 5.000 metros quadrados sob seu rancho em uma ilha. Por que você construiria um bunker sob um rancho em um vulcão? Mas eles, é claro, estão fornecendo tudo para ele. Portanto, é autossuficiente, é independente, fora da rede. Mas ele não está sozinho. Você pode seguir a linha e olhar para milionários como Jeff Bezos, Peter Thiel e outros. Eles estão comprando propriedades na Nova Zelândia e em lugares remotos. E estão construindo bunkers do dia do juízo final. Agora, isso não é algo que o pastor Doug esteja inventando. Aqui está uma manchete. Acabamos de capturar a tela da CNN. Super ricos constroem bunkers do dia do juízo final. E esta é uma foto de silos de mísseis desativados. Acho que é em Dakota do Norte. Há centenas deles. E agora eles estão bem fortificados. Estão no meio do nada. Estão sendo vendidos para pessoas muito ricas que os estão equipando. Eles têm grandes portas de aço. Estão equipando-as para que uma pessoa possa sobreviver a terremoto, agitação social. Talvez um pequeno asteroide, uma guerra nuclear. Eles têm purificação de ar autônoma. São muito inteligentes. Alguns deles são muito bonitos. Alguns deles têm silos de mísseis com 20 andares de altura. Vocês já ouviram falar de arranha-céus, é claro, na cidade de Nova York. Esses não são arranha-céus, são raspadores de terra, eles descem. Estão construindo apartamentos lá embaixo e são completamente independentes. Agora, empreiteiras privadas estão construindo esses edifícios. Eles têm piscinas. E eles têm quartos, comida e geradores. E o dinheiro é incrível. Agora, por que os bilionários fariam isso? Você acha que talvez eles sejam bilionários porque são inteligentes? Alguns deles tiveram sorte. Eles estão observando as condições do mundo e dizem, precisamos de um plano B. Durante anos, acho que a National Geographic teve um programa chamado Doomsday Preppers. E eles sempre tiravam sarro dessas pessoas que andavam pelo país com seus chapéus de papel alumínio e suas armas e falavam sobre o fim do mundo. Mas agora, não são essas pessoas, amigos. São as pessoas que pensam, que percebem que estamos no limiar do que pode ser catastrófico. E estão se perguntando, como podemos nos salvar? Bem, amigos, esta reunião vai lhes dizer como vocês podem ser salvos. E não será um bunker do dia do juízo final. Será um abrigo. E o Senhor é o nosso abrigo. Ele é o meio pelo qual sobreviveremos. Ele é uma rocha poderosa em uma terra cansada. Amém. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não chegarão perto de você. Esse é o Salmo 91. Porque você fez do Altíssimo a sua habitação, nenhuma praga chegará à sua morada. Deus pode protegê-lo durante tudo isso. Agora, eles não estão apenas procurando bunkers e descendo no solo, mas esses bilionários também estão procurando subir no céu. A Boeing, uma empresa contratada, está com problemas em seu programa espacial no momento. Por isso, eles estão recorrendo a empresas privadas. E há pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, que são empresas espaciais. E você pergunta a eles, por que estão criando empresas espaciais? Se você perguntar a Elon Musk, ele diz que o futuro do nosso mundo está parecendo muito sombrio. Ele disse, meu objetivo é morrer em Marte.
E eles estão dizendo que estamos procurando uma colonização que seja de outro mundo. Ou em uma estação espacial, porque eles têm medo do que pode ser o futuro do mundo. E você tem a SpaceX e a Blue ou Origin e todas as diferentes empresas. E francamente, eu adoraria fazer uma viagem até lá. Isso seria muito interessante. Aqui estão algumas das outras razões pelas quais eu acho que Jesus está chegando em breve e que me deixam muito animado. Aumento do conhecimento. Você sabia que a Bíblia previu isso? Você leu em Daniel, capítulo 4, versículo 4. O profeta disse: "Mas tu, Daniel, o anjo que falava a Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará." Observe que ele não disse que a sabedoria aumentará, porque as pessoas não são muito mais sábias. O conhecimento, assim como a tecnologia, aumentou. Se eu pegasse meu smartphone e o mostrasse ao apóstolo Pedro e dissesse: "Pedro, venha cá, quero lhe mostrar uma coisa. Sei que você está em Israel, Paulo está em Roma neste momento. Você gostaria de falar com ele?" Isso teria surpreendido só o telefone. Então você quer olhar para ele enquanto fala com ele. Você quer fazer upload de uma receita para ele? Talvez você queira fazer uma chamada com Zoom com toda a igreja. Gostaria de dar uma olhada no Google Maps e ver como chegar lá o mais rápido possível? Eles pensariam que você é uma bruxa. Certo? Sabe, meu avô nasceu na cidade de Nova York. De fato, ele nasceu no Harlem. Havia muitos judeus no lado da minha mãe, que é toda judia. E ele nasceu à luz de velas. Meu avô andava a cavalo. Acho que ele ainda tem alguns cavalos, certo? Mas eles andavam a cavalo pela cidade de Nova York. Veja como o mundo mudou em uma vida. Ele disse que muitos correrão para lá e para cá. O conhecimento aumentará. As pessoas estão correndo para lá e para cá agora mais do que nunca. Basta considerar o aumento do conhecimento. Quero dizer, basta ver o que aconteceu no século passado com tudo. Desde o automóvel, o avião, o rádio, a penicilina, a aterrissagem na Lua, as estações espaciais. Tecnologias explodindo exponencialmente. Agora dizem que todo o conhecimento do homem. Aprendemos mais nos últimos 10 anos do que todo o conhecimento e toda a história do homem juntos. E agora com a IA, e é uma faca de dois gumes como a internet, como todas as comunicações, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas é bastante assustador o que ela pode fazer. Evangelização global. Isso me deixa muito animado. Jesus disse que um dos sinais antes de voltar é o capítulo 4 de Mateus, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pensem no que está acontecendo aqui mesmo na cidade de Nova York. Sabe, temos uma multidão modesta comparada com o que está acontecendo no mundo todo. Há dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas que estão participando neste momento. Ou estarão amanhã devido à mudança de horário. E onde quer que vamos no mundo agora é incrível. Vou ao Oriente Médio. E as pessoas vivem em uma tenda. E há uma antena parabólica saindo da tenda. E as cabras entram e saem pela porta da frente. Mas eles têm uma TV via satélite. Essa é a verdade. Karen e eu estávamos na Nova Guiné. Estávamos na selva da Nova Guiné. Levamos nossa equipe de filmagem. Dissemos que queríamos ir para as colinas e ver o que era típico. Típica cabana nativa com um jardim. E finalmente encontramos essa pessoa. E por meio de um tradutor dissemos: "Bem, eles se importam se formos fazer um pequeno vídeo?" E eles falaram com ele em inglês pidgin. E eles disseram que não, que ficariam felizes se vocês viessem. Então, Karen, eu e nossa equipe saímos do carro enquanto passávamos pela senhora da casa. Ela olhou para mim e sua boca parecia ter visto um fantasma. Ela começou a bater em sua boca bem rápido e pidgin. E parecia aterrorizada. O tradutor veio e disse: "O que ela assiste aos seus programas toda semana. Ela nunca sonhou que vocês estariam em seu país. Ela nunca sonhou que vocês estariam no jardim da frente dela. E nós lhe demos um grande abraço. Foi uma experiência muito legal, mas é como ir ao redor do mundo e ver fatos incríveis. Sabe, nós somos um ministério." Há outros cristãos fazendo isso. Jesus disse que o evangelho irá adiante e então virá o fim. Ele não disse que poderia chegar. Ele não disse que todos acreditariam. Ele disse que o evangelho será levado como testemunho. Portanto, eles têm uma oportunidade. Tudo o que está acontecendo na cidade de Nova York esta noite, vocês decidiram vir. E ouvir o que realmente importa na vida. Como viver para sempre? E qual é o propósito da vida? Obrigado por terem vindo. Esse evangelho é pregado em todo o mundo. Ele está acontecendo agora.
Hoje, quase com a internet global instantânea, comunicação via satélite, smartphones, viagens internacionais rápidas, o cumprimento dessa profecia está ao alcance desta geração. Amigos, número 4, que manhã solene Jesus dá sobre sua segunda vinda. Porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo. E bem, que enganar, queremos evitar ser enganados. Ele disse, Jesus diz, Mateus, o falso Cristo e os falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e maravilhas para enganar. Se possível, até mesmo a falta, sinais e maravilhas muito convincentes. Ele disse, estou lhe avisando com antecedência. Jesus disse, estou profetizando, estou lhes dizendo. Portanto, se disserem, vejam, ele está no deserto, pode ser no Oriente Médio. Não saiam, vejam, ele está em salas internas. Não acreditem nisso. Porque quando Cristo vier, ele diz, será como um relâmpago. Todo mundo vai saber, certo? Não sei se você já conheceu um falso Cristo. Provavelmente, se você mora na cidade, já conheceu vários. Quando eu morava nas montanhas em uma caverna, estava vivendo como um eremita por cerca de 1 ano e meio. Um dia, no pátio de minha caverna, chegou um caminhante. E o cara tinha cerca de 1,80 de altura. Um homem bonito. Cabelos ruivos na altura dos ombros. Barba, olhos cor de avelã. Não havia ninguém lá em cima além de mim. Ele se sentou e conversou comigo por 1 ou 2 minutos. E então ele disse, eu sou Jesus. Bem, no começo eu pensei, eu tenho alguns amigos espanhóis chamados Jesus. Talvez ele quisesse dizer que eu sou Jesus. Então perguntei um pouco mais. Ele disse que não. Eu sou Jesus. Isso me deixou um pouco abalado, pois comecei a ler a Bíblia há pouco tempo. E então pensei, estou aqui nas montanhas com Jesus ou com alguém louco. E pensei, o que devo fazer? Pensei que se for Jesus, não quero ferir seus sentimentos. Portanto, fui um pouco cauteloso em minha resposta. Agora, se você é Jesus, você não disse que quando vier será nas nuvens e todos verão? Ele disse, bem, sim, isso é para a maioria das pessoas, mas estou vindo especialmente para preparar algumas outras pessoas. Ele conhecia sua Bíblia, tinha uma resposta para tudo. Mas eu sabia que algo não estava certo, especialmente depois que ele ficou comigo por 3 dias, comeu toda a minha comida e não fez nenhum trabalho. Eu sabia que Jesus não faria isso. Então eu o expulsei, tive de despejar Jesus. Alguns dias depois, eu o vi em Palm Springs e ele havia encontrado um apóstolo. Esse hippie alto o estava seguindo. Esse é Jesus. Alguns dias depois, eu o vi novamente na cidade e ele estava sem o dente da frente. Eu me senti muito mal por ele, mas me senti bem por mim porque pensei, eu sei que Jesus tem todos os dentes. Naquele momento, eu tinha certeza de que não era Jesus. Mas os falsos cristos dos últimos dias serão muito convincentes. Eles não serão apenas pessoas perturbadas. Número 5. O que impedirá que os justos sejam enganados? Qual é a resposta, amigos? A palavra de Deus, a lei e o testemunho. Isso significa a lei e os profetas, a palavra de Deus, o Novo e o Antigo Testamento. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Vamos mostrar a você, com base na palavra de Deus, como você pode separar o trigo do joio, o verdadeiro do falso. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, estamos falando agora, não apenas sobre a breve vinda de Jesus. Agora estamos falando sobre como ele virá. Deixe-me dizer porque isso é importante. Quando Jesus veio pela primeira vez como um bebê, onde estava o seu povo, a nação de Israel? Eles estavam todos prontos e esperando com faixas dizendo que ele estava aqui. Eles tinham a Bíblia? Eles tinham suas profecias. Será que eles entenderam mal as profecias? E não estavam prontos para a sua primeira vinda. Será que o diabo mudou? Ou é possível que ele faça isso novamente? E grande parte da igreja agora está esperando que Jesus venha de uma forma que ele não disse que viria. Portanto, eles não estarão preparados. O diabo está tentando enganar uma geração inteira de pessoas que se preocupam com a Bíblia, assim como fez antes. Portanto, elas não estão preparadas para a segunda vinda. Portanto, precisamos saber algo sobre como ele virá. A Bíblia diz que o próprio Senhor descerá. Estamos em 1 Tessalonicenses, versículo 16. Ele descerá do céu com um quê? Um brado com a voz do arcanjo na trombeta de Deus. Trombeta de Deus. Agora, deixe-me fazer uma pequena ressalva. Há cristãos bons, cheios do Espírito e voltados para o céu em muitas igrejas diferentes. Estão todos me ouvindo? Tive o privilégio de pregar em igrejas metodistas, igrejas nazarenas, igrejas pentecostais, igrejas batistas, igrejas quadrangulares. E conheci pessoas adoráveis em muitas denominações diferentes. E não estou querendo dizer nada que ofenda alguém.
É claro que eles discordam em diferentes pontos. Todos nós sabemos disso. Acho que podemos nos amar e discordar em alguns pontos, amém? Mas vou lhe dizer o que acredito que a Bíblia ensina. A ideia de que o arrebatamento, eu acredito no arrebatamento, que seremos arrebatados, mas não acredito que seja secreto. A ideia do arrebatamento secreto é um ensinamento relativamente novo. Durante 1900 anos, a igreja acreditou em uma vinda gloriosa, visível, barulhenta e óbvia do Senhor. E você pode estar pensando, bem, a Bíblia não diz que ele virá silenciosamente como um ladrão? Ela diz, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Deixe-me citá-lo para você. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Algumas pessoas param por aí. Elas dizem, sim, ele virá. Os santos são arrebatados antes da tribulação. Então, haverá 7 anos de tribulação e a igreja não precisará se preocupar com as pragas da tribulação, pois já fomos arrebatados porque ele veio como um ladrão. Eles não continuam lendo o versículo. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto, pois, que todas essas coisas se desfarão, como devemos viver em santa conversação e piedade, aguardando ansiosamente a vinda do dia de Deus, no qual os céus, estando em chamas, se desfarão e os elementos se fundirão com ardor? Sim, ele virá como um ladrão, mas quando vier como um ladrão, não será bom aqui embaixo. O texto diz que ele virá com um grito, com uma trombeta. Todos os cristãos acreditam na tribulação e todas as pessoas acreditam que seremos arrebatados. Mas a grande discordância é sobre quando. Então deixe-me abordar isso rapidamente. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a igreja for arrebatada antes da tribulação, por que precisamos perseverar? Somos os filhos de Israel. A propósito, a grande tribulação também é a mesma coisa que as 7 últimas pragas em Apocalipse 15 e 16. Essa é a grande tribulação. É o que diz a Bíblia. Os filhos de Israel estavam no Egito quando as 10 pragas caíram sobre o Egito. Deus os protegeu durante as últimas 7 pragas. Eles passaram pelas 3 primeiras pragas com os egípcios. Nas últimas 7 eles foram protegidos. Ele nos protegerá durante as 7 últimas pragas do Apocalipse? Ele nos protegerá, mas eles estavam no Egito. E ele os protegeu. É por isso que ele disse que nenhuma praga virá agora que você está morando. Somente com seus olhos você verá à sua direita e à sua esquerda o castigo dos ímpios. Deus salvou Noé do dilúvio ou durante o dilúvio? Por meio do dilúvio. Deus salvou Jó de suas provações ou por meio de suas provações? Deus salvou José de seus problemas ou o salvou por meio de seus problemas? A Bíblia não diz, Paulo, Atos capítulo 14, que é por meio da tribulação que entramos no reino de Deus? Eu adoraria acreditar que todos nós seremos arrebatados antes da tribulação. Amigos, isso seria muito mais fácil. Se chegarmos ao céu, estarei errado. Pedirei desculpas. Mas não encontro isso na Bíblia. Acho que Deus nos diz que agora precisamos fortalecer nossa fé para que possamos permanecer firmes. Jesus diz, orem para que vocês possam ser considerados dignos de escapar de todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem quando ele vier. Agora vamos descobrir o que a Bíblia diz. É justo? Sim. Continue. Jeremias 25. O Senhor rugirá do alto e fará ouvir a sua voz da sua santa habitação. Ele rugirá poderosamente contra o seu rebanho. Ele dará um grito como os que pisam as uvas contra todos os habitantes da terra. Nosso Deus virá, e como se diz, não se calará. Um fogo devorará diante dele e haverá grande tempestade ao seu redor. E sei que há muitas pessoas queridas que foram ensinadas por Tim LaHaye, um bom homem que escreveu a série Deixados para Trás, colorido. A primeira coisa que ele diz é que se trata de um romance. Ele não diz que é bíblico, ele diz que é um romance. E os pilotos estão voando e de repente o copiloto desaparece. Ambos são pilotos e a praga cai porque eles foram arrebatados e ninguém mais foi. Um homem vai falar com sua esposa e ela não está lá. Apenas suas roupas estão na cama e seus cachos porque ela foi arrebatada. Ele foi deixado para trás, mas tem uma segunda chance. Veja, o diabo está dizendo às pessoas que elas terão uma segunda chance. Não, amigos, vocês precisam se preparar agora para quando Jesus vier. Número 7. Quem verá Jesus quando ele voltar? O que a Bíblia diz? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse 1, 7. Eis que ele virá nas nuvens, e quantos olhos o verão?
todo olho o verá. As pessoas sempre dizem, como o pastor Doug, como todos os olhos podem vê-lo em um mundo redondo. Não se trata do mesmo momento. Significa que no dia em que ele vier, ele vai varrer a terra. Todos o verão naquele dia. Número 8, quem estará com Jesus quando ele vier? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Agora, como era a glória de um anjo? A Bíblia diz que é como um relâmpago que brilha do leste para o oeste. Mateus 24, 27. Quando Jesus chegou, 1 ou 2 anjos rolaram a pedra. Acho que um anjo rolou a pedra, mas as moças olharam para dentro. Elas viram 2 anjos e a glória daquele anjo. A guarda romana caiu como se estivesse morta. A Bíblia diz em 1 Reis que um anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios em uma noite. Um anjo do Senhor passou pelo Egito. Destruiu os primogênitos, um anjo. Quando o Senhor vier com todos os anjos, você vai ter que ligar para o seu amigo de manhã e dizer: você viu isso ontem? Sim, todos esses anjos, todos os anjos do céu. O que acontecerá com os justos na vinda de Jesus? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo. Nós lemos isso, mas observe a segunda parte. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Há uma ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão quando Cristo vier. E se você ler em 1 Coríntios 15, ele está falando sobre quando isso acontece, na vinda de Cristo, na última trombeta. Pois a trombeta soará e nós sairemos em um momento, em um piscar de olhos, na última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Temos corpos glorificados e seremos transformados. O 1 Tessalonicenses 4:17, seremos arrebatados. A Bíblia diz, em que direção iremos quando ele vier? Vamos para cima. Esse é o arrebatamento. Arrebatamento significa ser arrebatado. Significa ser levado com poder. Número 10. Que outras evidências físicas acompanharão a volta de Jesus? Você pode ver aqui. E houve ruídos e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como um grande e poderoso terremoto nunca havia ocorrido. Esse vai ser de 55 graus na escala Richter. Diz que todas as ilhas desapareceram. As montanhas não são encontradas. Todo mundo vai saber sobre isso. Número 11. O que o brilho da vinda de Jesus causará aos vivos, que são iníquos. Agora você tem os mortos em Cristo e os vivos em Cristo são arrebatados. E quanto aos ímpios, o que acontece com eles? A propósito, ninguém aqui precisa estar nessa categoria. Você está aqui esta noite porque o Senhor quer que você esteja no primeiro grupo. Diz o texto. E para que vocês que estão aflitos tenham descanso conosco quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com seus anjos poderosos em fogo flamejante, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia diz que vai ser muito parecido. Eles fugiram da cidade e choveu fogo do céu. Acabei de ler isso para vocês em 2 Pedro capítulo 3. Mais uma vez, leia o que diz em 2 Tessalonicenses 2:8. Então aquele iníquo, o poder do anticristo, que o Senhor consumirá com o sopro de sua boca e fará o quê? E destruirá com o quê? O resplendor da sua vinda destrói os ímpios. Mas o povo de Deus, eles o buscarão com alegria. Número 12. O que os anjos farão na segunda vinda de Jesus? Cristo prometeu que enviará seus anjos com o som de uma trombeta. Essa mesma trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 cantos do céu. Isso significa norte, sul, leste e oeste. Ele envia seus anjos para reuni-los. É assim que todos os olhos o verão. E com os mortos em Cristo, nós estaremos juntos. Haverá a maior reunião da história quando o Senhor vier. Como estamos vivendo pouco antes da segunda vinda de Jesus. E como devemos nos relacionar com esse evento solene? Qual deve ser a nossa atitude, amigos? Portanto, também, estejam prontos. Ele disse para nos prepararmos. Quantos de vocês sabem que estarão vivos amanhã? Não estou tentando assustá-los, mas vocês sabem. Nem todo mundo recebe um bilhete do médico. Às vezes somos surpreendidos. E alguém perguntou a um rabino judeu: qual é o melhor momento para se arrepender? E ele disse: no último dia de sua vida. E o homem disse: bem, e se você não souber qual é o último dia?
O rabino disse: exatamente. Hoje, Jesus disse, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Esteja pronto. Viva em uma atitude de: estou caminhando com o Senhor agora. E vocês podem ter essa experiência esta noite, amigos. Basta vir como você é para Jesus. Como as pessoas serão recompensadas na segunda vinda de Jesus? Há apenas 2 grupos, amigos: vida e morte. Bons e maus, salvos e perdidos. Deus quer que você tenha vida. Um grupo. Apocalipse 22. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Agora, espere um segundo, pastor Doug. Pensei que fôssemos salvos pela graça. Você é. E quando você se aproxima de Jesus como você é, Ele perdoa todos os seus pecados. Você pode orar esta noite e dizer: Senhor, perdoe-me, quero ir até o Senhor. Não sei como viverei amanhã, mas estou indo até o Senhor agora. Ele o aceitará, Ele o perdoará. E então o ajudará a viver uma vida diferente. E suas obras mudam quando seu coração muda. Portanto, as obras indicam que a vida mudou. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça, mas essa graça salvadora mudará suas ações. Número 15. O que os ímpios dirão quando Jesus vier? Resposta: os ímpios. Apocalipse 6:6. Eles dizem às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Geralmente não se pensa em Jesus, no Cordeiro de Deus e na ira. Algumas pessoas dizem: gosto mais do Deus do Novo Testamento do que do Deus do Antigo Testamento. Amigos, é o mesmo Deus. Você tem a graça no Antigo Testamento. Temos a ira no Novo Testamento. Há pragas no Antigo Testamento. Há pragas no Novo Testamento. A salvação no Antigo Testamento. Você tem salvação no Novo Testamento. É tudo o mesmo Deus. E Ele quer que você seja salvo. Ele está desesperado para que você seja salvo. Eles vão dizer: quem pode ficar de pé? Jesus disse: ore sempre para que você possa escapar de todas essas coisas e ficar de pé diante do Filho do Homem. Número 16. O que os justos dirão? Quando Jesus aparecer? Naquele dia eles dirão: eis que este é o nosso Deus. Nós o aguardamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor. Esperamos por Ele e nos alegraremos e regozijaremos. Paulo se refere à segunda vinda como a bendita esperança. Você deve ansiar por ela. Agora, sei que temos sentimentos contraditórios. Talvez você tenha amigos que não são salvos e entes queridos. Você pensa: não quero que eles venham agora porque estariam perdidos. Quero que eles sejam salvos. Mas, amigos, devemos aguardar ansiosamente por isso. Não sei quanto a vocês, mas eu estou cansado de estar doente e cansado. Estou ansioso por um mundo onde não haja mais dor ou tristeza. Há 2 grupos quando Jesus vem. Você percebe um grupo. Se você sair em uma noite escura na floresta, vai pegar uma lanterna e virar um tronco ou uma pedra e iluminar. À luz, você poderá ver todos os insetos rastejando para longe da luz. Não é preciso ir para a floresta. Se você tiver alguma barata, experimente. Elas fogem da luz. Mas se você estiver na floresta e acender uma luz, as mariposas vêm para a luz. Há 2 tipos de pessoas quando Jesus vem: as baratas e as mariposas. O que você quer ser? Você quer ser uma borboleta. Não é melhor do que as mariposas. Mas sabe de uma coisa? Ser uma borboleta para ser uma mariposa. Há uma metamorfose que ocorre. A borboleta começa como um vermezinho sujo e sem esperança, preso ao chão. Mas ele come e come e come e passa por essa transformação, emergindo como uma nova criatura. Durante este seminário, vamos nos alimentar da palavra de Deus e você experimentará uma transformação. Não deixe que nada o afaste disso. Qual é o propósito principal da volta de Jesus? Ele usa a linguagem de um casamento. Ele ama sua noiva. Ele disse: eu fui preparar um lugar para você e voltarei novamente. Que marido daria a vida por sua noiva para construir uma mansão e esquecer a noiva? Ele está desesperado para que você esteja com ele. Ele ama você. E você que está assistindo em casa. E você que está aqui. Não sei em que ponto da sua vida você está, mas vou lhe dizer que Jesus disse que a coisa mais importante é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele foi preparar um lugar para você e quer que você esteja com ele. Sei que há milhares de coisas acontecendo em sua vida. E a última coisa no mundo que o diabo quer é que você esteja nessas reuniões. Porque ele não quer perder você. Jesus quer salvar você.
A verdadeira batalha da vida não é uma batalha entre a Rússia, a Ucrânia e Israel no Oriente Médio. A batalha é entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E eles estão lutando pelo domínio do seu coração e da sua mente. E você tem o voto de desempate. Quantos querem dizer Jesus? Eu quero lhe dar meu coração. E vocês que estão assistindo podem tomar essa decisão agora. Deixe-me orar com você. Senhor amoroso, queremos lhe pedir que entre em nossos corações. Estamos chegando exatamente como estamos. Abençoe essas pessoas, Senhor. Abençoe esta série. Encha-os com seu espírito e nos ajude a estarmos prontos. Oro para que o Senhor derrame seu espírito na vida de cada pessoa. Dê-nos misericórdia de viagem e nos traga de volta. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, amigos. Quando será a nossa próxima reunião? Amanhã à noite, no mesmo lugar. Vocês que estão assistindo, vamos falar sobre a profecia da história. A profecia bíblica mais incrível das Escrituras. Você não vai querer perder. Tragam seus amigos. Se não tiver amigos, traga seus inimigos. Deus os abençoe e tenham uma boa noite. Muito obrigado por terem vindo.